Ele não precisava de um palco para impressionar. Bastava entrar em uma sala. Há relatos de que, quando Bruce Lee chegava, o ar parecia ficar mais denso, como se algo ali desafiasse qualquer lógica comum. E é justamente isso que este vídeo vai explorar. Não apenas o ator, o lutador, o ícone, mas o fenômeno. Os feitos registrados por testemunhas confiáveis, cenas de bastidores que poucas pessoas conhecem, momentos que deixaram especialistas perplexos e histórias que se transformaram em quase lendas, exceto por um detalhe. Muitas delas foram confirmadas por pessoas que viram tudo com os próprios olhos. Hoje, vamos investigar o que há de concreto por trás da ideia de que Bruce Lee ultrapassava limites humanos. Não com exagero, nem fantasia, mas com fatos, demonstrações filmadas, depoimentos de diretores, alunos e mestres de artes marciais. Vamos entrar nos bastidores de treinamentos quase inacreditáveis, entender como ele manipulava a própria biomecânica de um jeito que intrigou até cientistas, e revelar episódios que até hoje são estudados por especialistas em movimento e desempenho físico. E o ponto central é simples. Se existiam pessoas que pareciam operar em um nível acima do comum, Bruce Lee estava entre elas. Só que ninguém falava disso diretamente. Talvez por respeito. Talvez por medo de soar absurdo. Talvez porque, quando alguém supera parâmetros conhecidos, o mais fácil é colocar o fenômeno na caixa do impossível. Mas as evidências existem. E são muitas. O que você vai ver aqui não é apenas uma celebração de um ícone. É uma investigação séria sobre seus feitos mais impressionantes, desde demonstrações de velocidade que confundiam câmeras de filmagem até relatos de força completamente desproporcionais ao seu peso corporal. Vamos reconstruir cada detalhe, entender cada contexto e observar o que separava um homem comum de alguém que parecia operar em outro nível. Para compreender isso, é necessário voltar para as primeiras demonstrações públicas de Bruce Lee. Em 1964, no campeonato de Long Beach, ele apresentou um movimento que mudaria completamente a forma como o público via artes marciais, o soco de 1 polegada. Não era apenas impacto, era transferência instantânea de energia, algo que deixou lutadores experientes sem reação. O público não entendeu o que tinha acabado de acontecer. E isso marcou o início de uma longa lista de situações em que Bruce parecia dobrar as regras da física. A partir daquele momento, diretores, lutadores e atletas começaram a observar um padrão curioso. Bruce fazia com naturalidade coisas que exigiriam esforço extremo até mesmo de praticantes muito mais pesados. A força de preensão, por exemplo, a capacidade de segurar algo com firmeza, era tão alta que ele conseguia agarrar uma barra com apenas 2 dedos e se suspender sem dificuldade. Esse tipo de controle, tão específico e tão difícil de desenvolver, levantou perguntas que ninguém conseguia responder. E havia algo mais. Não era só força. Não era só velocidade. Era a combinação dos dois com uma precisão absoluta. Tudo que Bruce Lee fazia parecia calculado ao milímetro, como se ele tivesse um mapa interno do próprio corpo, e conseguisse ativar músculos, ajustar ângulos e transferir energia de maneira que outras pessoas nem sabiam que era possível. Ele estudava, testava, escrevia, comparava e repetia até entender o que funcionava. Seu método de treinamento misturava filosofia, neurociência intuitiva e um domínio prático da mecânica corporal que deixava até professores universitários perplexos. O curioso é que, quanto mais gente tentava explicar, mais dúvidas surgiam. Como um homem de pouco mais de 60 quilos podia gerar um impacto que derrubava atletas com o dobro do seu peso? Como conseguia executar movimentos que ficavam invisíveis em filmagens? Como conseguia manter uma rotina de treinos tão intensa sem demonstrar desgaste visível? A resposta não vinha apenas do talento natural. Ela estava na disciplina, mas também em algo a mais. Um elemento que poucos conseguiam definir. Um diferencial que deixava especialistas com a sensação de que ele tinha um entendimento do próprio corpo que ultrapassava o comum. E isso nos leva a outro ponto essencial: os bastidores de suas filmagens. Em diversas produções, diretores tiveram que pedir a Bruce para repetir movimentos mais lentamente, porque as câmeras simplesmente não captavam a velocidade real. Ele se movia tão rápido que a lente criava borrões, tornando a cena inutilizável. Era necessário desacelerar a ação para que o público pudesse entender o que estava sendo feito. Esse não era um truque cinematográfico. Era uma limitação tecnológica provocada pela biomecânica de um único homem. Mas a parte mais intrigante surge quando analisamos os relatos dos primeiros alunos do Jeet Kune Do, que descreveram situações em que Bruce parecia antecipar movimentos antes mesmo de eles acontecerem. Não se tratava de adivinhação. Era leitura corporal em nível avançado, a capacidade de identificar intenções a partir de microgestos, algo que poucos mestres no mundo dominam.
Bruce fazia isso sem esforço aparente. Repetidas vezes. Em demonstrações públicas. Em treinos fechados. Em conversas informais. Mesmo assim, a percepção pública dele ainda era limitada ao cinema, ao mito, à imagem estilizada. E isso acaba ofuscando o ponto mais impressionante. Quando afastamos o glamour, as luzes e a narrativa heroica, restam fatos. Registros. Depoimentos consistentes. Evidências concretas de que Bruce Lee operava em um padrão físico e cognitivo extremamente acima da média. O tipo de desempenho que hoje chamamos de elitizado, especializado, incomum. Mas que, no caso dele, gerou a sensação de algo quase sobre-humano. E justamente quando esses relatos começam a convergir, um padrão se forma. As histórias não são isoladas. Elas se repetem, vindas de fontes diferentes, locais diferentes, épocas diferentes. E é ao juntar essas peças que surge um retrato mais completo, e mais inquietante, sobre quem Bruce Lee realmente era. Há um detalhe que sempre aparece nos relatos mais íntimos sobre Bruce Lee, mas raramente recebe a atenção que merece. Não é um golpe específico, nem uma técnica secreta. É algo muito mais profundo, a forma como ele estudava o corpo humano. Para muitos, Bruce era apenas um lutador extremamente talentoso. Para quem conviveu com ele, porém, estava claro que ele funcionava como um pesquisador, alguém que não aceitava limitações sem antes testá-las até o limite. Esse diferencial oculto surge já nos primeiros anos de treinamento intenso em Hong Kong. Enquanto outros praticantes seguiam métodos tradicionais, Bruce analisava cada movimento como se estivesse observando uma máquina complexa. Ele desmontava a técnica, reorganizava os fundamentos e reconstruía tudo a partir de um princípio simples: eficiência absoluta. Foi essa mentalidade que mais tarde deu origem ao Jeet Kune Do, mas o ponto é que esse padrão já existia muito antes do nome ser criado. Relatos de amigos próximos mostram que Bruce estudava fisiologia, psicologia, filosofia oriental e ocidental, biomecânica e até literatura esportiva, quando esse tipo de conteúdo era praticamente inacessível. Ele montou um arquivo pessoal com centenas de anotações e esquemas sobre alavancas corporais, torque, impulsão, reatividade muscular e padrões de movimento. E essas anotações, que hoje fazem parte de estudos sobre seu legado, revelam algo ainda mais impressionante. Bruce estava décadas à frente do treinamento físico moderno. Um exemplo claro disso aparece nos bastidores de seu treinamento de velocidade. Bruce não buscava apenas ser rápido. Ele queria entender o que fazia alguém ser rápido. Ele estudava ângulos, relevos, articulações, contração e relaxamento muscular, até descobrir que movimentos explosivos só são possíveis quando o corpo se mantém livre de tensões desnecessárias. Esse entendimento permitiu que ele executasse ações em frações de segundo, reduzindo o tempo de resposta a níveis que deixavam lutadores experientes desconcertados. As pessoas viam apenas o resultado: golpes invisíveis, reflexos quase instantâneos, deslocamentos tão rápidos que confundiam a leitura visual. Mas o processo por trás disso era o que realmente assustava quem o acompanhava de perto. A obsessão de Bruce por aprimoramento o levava a testar limites que outros considerariam imprudentes. Em uma ocasião registrada por colaboradores próximos, ele treinou um único movimento, um chute lateral, mais de 1000 vezes em uma manhã. Não era repetição automática. Ele fazia ajustes minúsculos a cada execução, modificando a rotação do quadril, o ponto de apoio no solo, a direção do joelho, a forma de compressão e liberação de ar. Cada detalhe era refinado até atingir o que ele chamava de expressão máxima do gesto. E havia também sua força em comum. Para compreender esse aspecto, é preciso ter em mente que Bruce pesava cerca de 60 quilos. Mesmo assim, executava demonstrações como erguer halteres com 2 dedos, dobrar barras metálicas finas e acertar golpes tão potentes que alunos maiores eram lançados para trás com facilidade. O que intrigava especialistas não era apenas a força bruta, mas o modo como ele concentrava toda a energia em um único ponto. Era uma eficiência de transferência que, até hoje, atletas tentam replicar. Há uma história particularmente interessante que ocorreu durante os testes de velocidade para uma de suas filmagens. A equipe ajustou a câmera para capturar um movimento rápido. O técnico responsável avaliou a luz, o ângulo e a velocidade do obturador. Quando Bruce executou o gesto, a gravação ficou inutilizável. O golpe simplesmente não aparecia. Só depois de aumentar a velocidade da câmera e pedir que ele diminuísse a intensidade foi possível registrar a ação. Isso não é mito, não é interpretação. Há documentação e depoimentos consistentes sobre esse episódio.
Mas talvez o aspecto mais desconcertante seja o que seus alunos descreviam como antecipação natural. Bruce tinha a habilidade de detectar a intenção do outro antes que o movimento fosse iniciado. Ele percebia microexpressões, ajustes de postura, deslocamentos de peso imperceptíveis para a maioria das pessoas. Usava isso para responder antes mesmo de ser atacado, e isso dava a impressão de prever o futuro. Não era adivinhação. Era leitura corporal em nível avançado. E isso se conectava a outro ponto, a forma como Bruce treinava foco. Ele trabalhava a percepção espacial com exercícios incomuns, incluindo leitura de movimentos periféricos enquanto executava ações de precisão. Essa habilidade foi observada em várias demonstrações em que ele conseguia bloquear golpes vindos de ângulos inesperados sem olhar diretamente para o agressor. Seus reflexos pareciam operar em um intervalo de tempo menor do que o da maioria das pessoas. Esse conjunto de habilidades, força, velocidade, leitura corporal, foco e biomecânica avançada, formavam a base do que muitos consideravam sobre-humano. Mas havia outra camada ainda mais profunda. Bruce possuía um senso de disciplina que beirava o extremo. Ele treinava enquanto outros descansavam, estudava enquanto outros dormiam, revisava fundamentos enquanto outros comemoravam. Sua rotina era tão intensa que relatos apontam que ele escrevia planos de treino detalhados para cada dia da semana, incluindo horários específicos para cada atividade física, mental e técnica. E é nesse ponto que surgem algumas das histórias mais impressionantes, vindas de amigos, familiares e colegas de trabalho. Há relatos de ele conseguir fazer flexões usando apenas 2 dedos. Relatos de chutes tão potentes que derrubavam sacos de treino pendurados em estruturas reforçadas. Relatos de exercícios de resistência em que ele mantinha posturas impossíveis por períodos absurdamente longos. Mas, acima de qualquer demonstração técnica, o que mais intrigava era a sensação de que Bruce possuía um interruptor interno. Algo que o fazia mudar completamente a energia corporal em um instante. Pessoas que treinaram com ele diziam que, quando esse modo ativava, havia uma transformação perceptível, não só nos movimentos, mas na expressão, na postura, no ambiente ao redor. Uma presença avassaladora que fazia tudo parecer mais intenso, mais rápido, mais forte. Essa transição repentina ainda é um dos aspectos mais difíceis de explicar, mas é fundamental para entender por que tantos especialistas consideram Bruce um fenômeno raro. Quando esse estado emergia, sua performance atingia níveis que ultrapassavam qualquer referência comum. E foi justamente em uma dessas demonstrações particulares que ocorreu um dos episódios mais enigmáticos de sua carreira. Uma apresentação fechada, vista apenas por poucas pessoas, em que Bruce executou um movimento que até hoje gera debates entre lutadores, diretores e estudiosos do corpo humano. Um gesto tão rápido, tão preciso e tão poderoso que se tornou um dos pilares da ideia de que ele tinha capacidades acima do natural. E é justamente aí que tudo muda de patamar. A apresentação privada aconteceu em um ambiente simples, quase improvisado. Um pequeno grupo de atores, coreógrafos e alunos avançados tinha sido convidado para observar uma demonstração técnica que Bruce queria registrar para um futuro projeto. Nada grandioso. Nada que antecipasse o que estava prestes a acontecer. Era apenas mais um treino fechado, algo que ele fazia com frequência. Entre os presentes estavam pessoas que conviviam com Bruce diariamente, indivíduos acostumados a ver velocidade, força e precisão incomuns. Mesmo assim, o que ocorreu naquele momento escapou completamente dos parâmetros conhecidos. Não existe gravação completa da demonstração. Existem apenas fragmentos de relatos, páginas de cadernos de treino e depoimentos diretos de quem testemunhou a cena. A dinâmica começou com movimentos básicos, deslocamentos curtos, ajustes de guarda, testes de impacto contra almofadas e demonstrações de chutes em sequência. Tudo dentro do esperado. Então, Bruce pediu que um dos alunos, maior e mais pesado, avançasse com um ataque direto, sem que ele soubesse exatamente qual movimento seria. A intenção era testar reflexos e resposta automática, algo que Bruce treinava obsessivamente. O aluno avançou rapidamente, tentando surpreender. Mas antes que o golpe sequer completasse a trajetória inicial, Bruce já estava no ponto exato onde deveria estar. Ele interceptou o ataque com um deslocamento mínimo, quase imperceptível, e respondeu com um golpe curto, preciso e silencioso. Tão silencioso que alguns presentes disseram que não ouviram o impacto, apenas viram o corpo do aluno ceder. O movimento durou menos de 1 segundo. E é aqui que surge a parte realmente perturbadora. Ninguém conseguiu explicar o que Bruce fez. Nem os alunos mais experientes. Nem o coreógrafo responsável pela adaptação das cenas.
O aluno que recebeu o golpe demorou alguns instantes para recuperar o equilíbrio, e quando tentou descrever o que havia sentido, usou uma expressão que se repetiu em outros relatos posteriores. Foi como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não é literal, claro, mas a sensação de duplicidade era tão forte que se tornou a única forma de traduzir o que aconteceu. Bruce se deslocou antes do ataque ser iniciado. E quando isso foi analisado mais tarde, ficou claro que o que ele executou não foi apenas reflexo, foi antecipação pura, fundamentada em leitura corporal e biomecânica avançada. A partir desse episódio, começaram a circular relatos internos sobre técnicas que Bruce estava desenvolvendo de forma experimental. Ele vinha trabalhando em movimentos ofensivos extremamente curtos, projetados para gerar impacto máximo com deslocamento mínimo. Essa abordagem, combinada com obsessão por estudo e refinamento técnico, resultou em algo que suítes de treinamento modernas chamam de força reativa aplicada. Mas Bruce fazia isso décadas antes de existir terminologia técnica para descrevê-lo. Um dos presentes, anos depois, afirmou que o mais impressionante não foi o golpe, mas a sensação de total controle que Bruce parecia ter sobre cada microparte do movimento. Era como se ele tivesse conseguido desacelerar o mundo ao redor durante aquele instante, um domínio absoluto sobre tempo, espaço e energia corporal. Esse episódio marcou muitos dos alunos. A partir dali, eles começaram a perceber que Bruce não estava apenas treinando técnicas. Ele estava treinando estados. Estados mentais, estados corporais, estados de foco. Em silêncio, ele desenvolvia uma combinação de velocidade e leitura corporal que ultrapassava os padrões conhecidos. Algo que, para alguns, parecia realmente sobre-humano. E isso se conectava a outro detalhe pouco comentado. Bruce tinha uma consciência corporal tão refinada que muitas vezes conseguia ajustar a postura de alguém apenas observando a forma como a pessoa respirava. Ele entendia quais músculos estavam ativando de maneira excessiva, quais articulações estavam desalinhadas, quais gestos desperdiçavam energia. Esse nível de percepção é raro até entre fisioterapeutas e treinadores modernos. Agora, imagine aplicar esse entendimento a si mesmo, 20, 30 vezes ao dia, por anos. O resultado não poderia ser comum. Alguns estudiosos tentaram replicar certos movimentos de Bruce utilizando sensores, câmeras de alta velocidade e softwares de análise biomecânica. Os resultados foram curiosos. A combinação de tempo de reação, velocidade de execução e precisão dos golpes criava padrões de movimento que praticamente não aparecem em atletas modernos. Mesmo com tecnologia avançada, o que Bruce fazia ainda é considerado excepcional. Mas existe outra camada nessa história. Uma mais humana, mais íntima e talvez mais reveladora. Nos últimos anos de vida, Bruce passou por um período intenso de autorreflexão. Ele escreveu dezenas de páginas sobre disciplina, mentalidade, controle emocional e consciência plena. Em muitas dessas anotações, fica evidente que ele acreditava que o corpo só alcança o máximo quando a mente para de atrapalhar. Ele buscava eliminar interferências mentais, ruídos internos, hesitações. Queria que o movimento surgisse de um estado de clareza absoluta. Esse conceito, hoje associado a estudos sobre performance e estados de fluxo, já estava em seus cadernos antes de ser amplamente debatido pela ciência. E esse ponto fecha o círculo. Bruce não estava apenas treinando músculos. Estava treinando estados mentais que permitiam que seu corpo respondesse em níveis que pareciam inacessíveis ao comum. É esse conjunto, disciplina extrema, estudo profundo, curiosidade incessante, foco quase meditativo e domínio biomecânico, que forma a base das histórias que o colocam no patamar do extraordinário. E quando analisamos todas essas camadas juntas, algo fica evidente. Os episódios considerados sobre-humanos não surgiram do nada. Eles foram construídos, lapidados, testados, refinados. No final, talvez Bruce não fosse sobre-humano no sentido literal. Talvez o que realmente impressiona seja o fato de que ele conseguiu expandir os limites do que um ser humano pode fazer quando reúne conhecimento, disciplina e foco absoluto. E não há demonstração mais clara disso do que aquela apresentação privada. Um instante em que sua combinação de velocidade, leitura corporal e antecipação parecia desafiar as leis naturais. Mas há uma pergunta que permanece ecoando até hoje, incomodando especialistas, fãs e estudiosos. Se Bruce conseguiu alcançar tantos feitos com as ferramentas e o conhecimento de sua época, o que ele teria sido capaz de fazer se tivesse vivido o suficiente para continuar evoluindo?